escuta aí, tira suas dúvidas e entre em contato com o seu Amaral. Começa agora. O tema de hoje são os óleos Sampaco. O que é que quer dizer? Eu conheço muito pouco, mas exatamente esse é o meu objetivo. Falar com quem sabe e quem vai te explicar o que é o olho ou o olhar Sampaco. O Sampaco, ele não é uma doença, é bom deixar bem claro, porque muitas pessoas portadoras dessa condição entram em verdadeiro desespero por não conhecer. O Sampaco, ele ao dirigir, como ele não foca principal, ou seja, ele está dirigindo, ele naquele momento ele não é médico, não é advogado, ele é motorista, ele tem que focar no asfalto, na estrada, na direção do que está fazendo. Mas a mente Sampaco, ela é inquieta, ela ao mesmo tempo ela pensa em diversas coisas, saindo do foco do asfalto. Quando ele vê que não, já pode ter virado o automóvel, batido o automóvel, derrapado na pista, andar numa velocidade superior do que uma curva comporta. A fragilidade do Sampaco é enorme, é fácil de provar e comprovar. Muitas pessoas me perguntam, mas será que pessoas normais que não são Sampaco também não se acidentam? É uma pergunta interessante, porém, o problema é o percentual. Me dê em 1000 acidentes. Estarão envolvidos provavelmente 80% Sampacos e 20% não Sampacos. Então essa carga de percentual é muito grande, muito diferente, para já comprovar que ali está presente. Nós temos inúmeros artistas nacionais, internacionais. O caso da princesa Diana morreu de acidente estupidamente, era Sampaco do tipo I. O John Lennon foi assassinado. O Kennedy, que é um dos Sampacos mais conhecidos, também assassinado. O Abraham Lincoln, da nota de $5 nos Estados Unidos, Sampaco também assassinado. O parceiro do Daniel, o João Paulo, da dupla João Paulo-Daniel, Sampaco, morreu de automóvel, de acidente. O Claudinho, da dupla Claudinho e Bochecha. A lista é muito grande. Eu recomendo a toda pessoa com essa característica que procure o mais rápido possível ao seu oculista, a quem cuida dessa área, para que corrija logo a sua linha de óculos. Seja hipermetropia, seja astigmatismo, seja miopia, corrija, porque como o foco dele é difícil, com o óculos ele vai focar melhor. Mas a mudança não vai se dar no olhar, vai se dar no pensamento. A vista vai demonstrar uma nova ação do seu pensamento. Agora, existem coisas que, na medida que me procurarem, eu vou explicar, coisas como o ódio, a mágoa, a raiva, no coração de um Sampaco. Ele é muito chegado a isso, infelizmente. Se mantiver isso, ele vai perder o tempo dele e não vai corrigir. Ah, mas o camarada roubou minha herança, não me interessa. Ah, mas o camarada matou um parente meu, não me interessa, porque se ele tiver o ódio no coração, ele vai prejudicar a vida dele. Então, de pronto, eu já vou dizendo a ele, se você tem ódio e não quer tirar, não perca seu tempo, que eu não vou perder o meu. Tem que tirar, não adianta. Não adianta viver de passado, é viver daqui para a frente. O Sampaco, ele tem uma característica muito sonhadora, muito. Quais são as características principais do Sampaco? Derrubar objetos, muito sonhador, imunidade baixa, pode ter prisão de ventre, pode ter uma série de características. Eu tenho um site onde tem lá 24 perguntas, quem quiser poderá respondê-las. E o que eu posso dizer aos senhores é que isso é verdadeiro, isso acidenta, isso mata, e se não cuidar, o estrago é grande. Muita gente faz uma comparação com o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Há uma similaridade grande, sim. Só que eu conheci isso lá atrás, bem lá atrás, como Sampaco, uma coisa que eu cuido rápido e resolve rápido, sem medicação, sem nada. E as pessoas que cuidam do TDAH são pessoas de uma linha mais nova da medicina, do ramo da psicologia, psiquiatria, etc., que trabalham com algumas medicações, algumas coisas, que é o direito deles, são profissionais maravilhosos que fazem isso assim. Eu garanto o seguinte, sem medicação e sem nada, com as pessoas que queiram, que sejam lúcidas, eu cuido, corrijo qualquer um, eu desafio aqui ao vivo diante de qualquer um. Os assassinatos, existe uma lei de atração no pensamento. Hoje fala-se muito no segredo, lei de atração, mas infelizmente é uma coisa que é verdade, e se usar ao contrário, ela vai trabalhar contra nós. O Confúcio disse que a fé é que nem uma faca de 2 gumes, de 2 cortes. Se você segurar pelo cabo, ela te defende. Se você segurar pela lâmina, ela te corta. Então a fé, ao contrário, é você atrair acidentes. Tem pessoas que entram num avião achando que o avião vai cair. Então ela fará péssimas viagens de avião. Ela vai para a estrada dirigir, ela às vezes lê até um signo, alguma coisa, olha, hoje não é um dia bom para eu sair porque vai dar problema. Ela vai arrumar problema, porque é uma coisa natural da mente humana, ela energia o tempo todo. Então é interessante entenderem direitinho isso, para que não haja confusão entre o acidente dirigindo, o assassinato
o derrubar objetos, cada coisa é uma coisa. Quem me procurar, quem acessar os sites, vai ficar tendo acesso a tudo, podem perguntar tudo o que quiserem, eu responderei tudo o que for possível. O que eu não souber, vou dizer aos senhores que não sei. Mas a maior parte desse assunto, os senhores podem estar certos que os senhores terão respostas adequadas e corrigirão. E já tem muita gente cuidando e corrigindo disso. No caso, o seu olho ele é Sampaco, né? Ele tem a tendência dele, o formato dele é a parte superior. No caso, é o Yang, isso? Não, o meu é Yin. É Yin. Apenas quando eu fiz o exercício ali para te mostrar o Yin e o Yang, eu fiz com a parte superior. Mas o meu olhar é Yin. Corrigido com o passar do tempo, mas um detalhe interessante, nunca se corrige 100%. De uma nota de 0 a 10, onde 2, 3 só falta fechar a tampa do caixão, uma nota 9,5 será desejável e maravilhosa, mas 10 é muito difícil um Sampaco chegar a isso. Como é que o Sampaco, por exemplo, agora lá em São Paulo a gente tem nos assistindo em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, fora de Salvador, porque o seu Amaral reside em Salvador. E ele vai identificar, através do seu olhar, que ele tem um olhar Sampaco. Vai entrar em contato, certo? E esse tratamento, ele pode ser online, ou você tem que ir até a cidade, ou ele vai até a sua cidade? Inicialmente, é interessante dizer sempre que não é tratamento, por não ser doença, é correção, porque é uma condição. Eu, geralmente, na situação atual, eu peço 2 fotos de frente, queixo reto, na direção da câmera, sem baixar nem levantar a vista, e responde também 24 perguntas que estão no meu site, sendo que 22 para homem e 24 para mulher. 24 porque tem mais 2 que são exclusivas de mulheres. Então, respondendo estas perguntas com mais as 2 fotos, a margem de erro da minha identificação é muito pequena. Quando eu tenho dúvidas, peço que as fotos sejam repetidas, faço umas perguntas complementares. Geralmente eu não costumo me enganar e não gosto de me enganar. Quem está fora de Salvador vai querer saber como se tratar. É só online ou vai ter que vir até Salvador? Ou no caso, seu Amaral vai até a cidade da pessoa? Essa pergunta é excelente e indispensável. Porque neste momento eu não estou indo a cidade nenhuma, nem também que as pessoas venham até mim. A dificuldade do Sampaco, como ele não tem foco principal, isso me dificulta um pouco. O meu Skype é Sampaco Amaral. Vai estar depois disponibilizado na tela aí pela CNT. Mas a importância da pergunta é justamente como se acompanha isso. Eu vou passar alguns exercícios, sendo que o principal deles é um exercício diante do espelho, mas também vai tentar chegar até o seu pensamento, indo até o inconsciente, porque lá é onde mora o problema. No momento em que ela conseguir acessar o inconsciente dela através de exercícios, eu vou orientar como, e quem sabe adiante, se a empresa aqui de televisão marcar comigo, fazemos um programa só sobre orientação de como fazer e praticar esses exercícios, porque realmente o do espelho não é fácil. As pessoas têm dificuldade, algumas sentem tontice, porque é muita energia dentro daquele local, e eu entendo isso, mas insistam que os resultados vão ser sempre bons. A partir daí, com mais alguns exercícios que eu vou dar, como o jogo de cores, a frase para ler ao contrário, um círculo com bolas e números também para identificar, e mais alguns outros, facilmente elas vão entendendo o mecanismo. Não pode dizer quando derrubar qualquer objeto que o objeto caiu, em hipótese nenhuma. Derrubou o celular, não diga caiu meu celular, diga eu derrubei, e fique chateado, com raiva de si mesmo porque derrubou aquele objeto. Se não fizer assim, esse celular não vai deixar de ser derrubado nunca, porque se ele caiu você não tem culpa. Se você não tem culpa, você não vai parar de derrubar nunca. Você se machuca num banco, bateu a perna, foi você quem bateu essa perna, o banco não saiu correndo e bateu na sua perna. Tem pessoas que me procuram que têm o corpo todo roxo e ela não sabe onde bateu, na quina da mesa, na cristaleira, na mesinha de centro, ela não sabe, mas sabe que está toda roxa, porque infelizmente é assim que funciona o Sampaco. Com certeza, você que acabou de ver essa entrevista, você vai chegar no espelho, você vai correr para se ver, porque a gente não presta atenção nesse detalhe. Com certeza passa despercebido. Muito importante essa entrevista, primeiramente, a gente conseguir mostrar que existe um olhar diferente. Agora, depois, com relação aos testes, nós podemos marcar em outra ocasião para fazer esses testes de espelho, mostrar para vocês como funciona. Isso é importante. Agora, depois desse projeto, você vai escrever algum livro, ou tem um site apropriado, né, que o pessoal vai procurar também para estudar e se aprofundar mais nesse sentido. O site www.sampaco.com.br
já ajuda bastante a identificar várias coisas. Tem um vídeo que está na home que eu recomendo que escutem com atenção. Eu peço que não faça outra coisa no momento em que for escutar esse vídeo para que entendam bem. O projeto do livro é para logo, porque como o Sampaio tem dificuldade no foco principal, ele vai ter que ter um livro em mão. Não adianta botar livro online disponível, porque ele vai ler um pedacinho, não vai entender, ele tem realmente dificuldade disso. Eu não os culpo por isso, que eu faço parte desse grupo. Mas é preciso corrigir. Não adianta ficar ao léu da sorte, à mercê e arriscando com o destino, porque não vai funcionar bem isso. Uma certa hora o problema aparece, as famílias vão chorar e aí não vai resolver o problema. Então eu pretendo mandar um livro para casa de cada pessoa. Cada um vai dizer, eu quero o livro, eu vou mandar um livro para casa de cada um. Isso não demora mais de que 90 dias, eu já estou em contato com as gráficas para verificar custo disso, tudo direitinho. Ele vai acompanhar provavelmente um DVD ou 2 com gravações que vão ajudar justamente por essa dificuldade de concentração e foco. A pessoa lê uma coisa, mas não sabe nada do que leu, é característica também dessa condição. Ele vai ler tudinho, você pergunta a ele daqui a 5 minutos, ele não sabe nada do que leu. E com a parte do áudio, ele vai colocar o DVD lá no seu aparelho, vai ouvir, vai botar um fone de ouvido e ele vai conseguir entender. Com mais ajuda que eu vou dar todo o tempo, com certeza a melhora virá, só não virá se ele não quiser. Eu, inclusive, me proponho a corrigir qualquer pessoa Sampaio, a nível de 99,9%, seja uma criança que não goste de estudar, seja uma pessoa que derruba objetos e acidentas, desde quando respeite 2 situações. A primeira situação é que ela esteja lúcida, seja uma pessoa com seu senso cerebral normal. E a segunda é que ela queira. Eu costumo dizer que eu só ajudo a quem quer. Eu não vou perder nem o meu tempo, nem daquela outra pessoa. E eu desafio qualquer pessoa lúcida, a partir de 12 anos de idade, até 60, 70, desde quando ela esteja nessas condições de lucidez e queira. Eu não vou realmente atender a quem não queira. E eu garanto que ela vai mudar.